Meu amigo, que loucura é essa Alexandre de Moraes fazendo campanha para Flávio? Com uma atitude intempestiva e drástica tomada nas últimas horas por um dos homens mais temidos de Brasília, acabou provocando um efeito reverso chocante que ninguém no sistema poderia prever. O que era para ser o golpe de misericórdia, para tentar aniquilar a oposição e sepultar as pretensões de uma das maiores famílias políticas do país, acabou se transformando em uma injeção de ânimo brutal nos bastidores. A decisão foi tão desproporcional que até mesmo as maiores autoridades do Supremo estão apontando um claro abuso de limites. Ao tentar sufocar o movimento, o sistema acabou criando um verdadeiro mártir e, sem querer, pode ter entregado de bandeja a vitória que eles tanto queriam evitar. Prepare-se, pois o feitiço virou contra o feiticeiro, e o que aconteceu agora muda todo o jogo de 2026. Assista até o final para entender este desdobramento inacreditável. Você já agradeceu o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes hoje, na terça-feira? Porque você deveria fazer isso. Na verdade, todos nós do Brasil que temos esperança e não desistimos, deveríamos tirar um momento hoje para agradecer Alexandre de Moraes. Na sua sanha patológica, psicopata, de destruir a campanha do Flávio Bolsonaro e de interferir nas eleições de 2026, assim como ele interferiu e decidiu as eleições de 2022, ele pode muito bem ter dado de bandeja a eleição para o Flávio Bolsonaro. E eu não estou exagerando. A decisão absurda dele de impedir o filho de visitar o pai, de impedir um advogado de visitar o Bolsonaro, de impedir Bolsonaro de se comunicar com o mundo por cartas, algo que o Lula teve, 22 cartas, dezenas de coletivas de imprensa e visita, 527 visitas. Ele escancarou uma perseguição de tal forma que colocou uma injeção de ânimo na campanha do Flávio Bolsonaro. Primeiro, o Flávio Bolsonaro vai lá e faz uma live que animou a militância. Me desculpa, cara, ontem parecia que eu estava assistindo o Bolsonaro fazendo uma live. A militância, que estava meio morna, meio adormecida por causa dos ataques, das narrativas, das brigas internas, acordou hoje pedindo conteúdo, postando, falando, voltando para a briga. E além disso, o Alexandre de Moraes está cada vez mais rejeitado dentro do próprio STF. Essa decisão dele foi tão absurda que até os seus colegas do STF viram um exagero e que ele passou de todos os limites. Olha esse trecho aqui, rapidão. É importante colocar isso, tá? Porque houve uma coluna da Bela Megali ontem que falou com ministros do Supremo Tribunal Federal e percebeu que isso causou uma divergência interna ali na Suprema Corte, tá? Existem diversos ministros que acham, sim, com razão, que o Alexandre de Moraes está exagerando e muito, que ele não deveria fazer isso, que ele está extrapolando a própria decisão, porque, repito aqui, o Jair Bolsonaro não tinha nenhuma proibição acerca de escrever cartas, né? Então, uma própria ala do Supremo Tribunal Federal está bastante insatisfeita com esse comportamento. O cara tá possivelmente voltando a ser alvo de uma lei Magnitsky, da sanção Magnitsky. O cara é o cara mais rejeitado hoje no judiciário brasileiro. Ele, junto com Gilmar Mendes e Dias Toffoli, o trio rejeitado, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, ele vai lá e solta uma decisão impossibilitando, proibindo um prisioneiro político de comunicar através de cartas com o próprio filho, sem poder visitar, sem poder receber visitas do próprio filho. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, tá? Isso tem que ficar bem claro. Nunca na história do Brasil um prisioneiro foi penalizado por escrever uma carta. Nunca! Então ele escancarou a perseguição. A imprensa tá batendo no Alexandre de Moraes hoje em todos os lugares. Eu tô impressionado. Na Globo, no SBT News, CNN, Metrópolis, Poder... Toda a imprensa, até aqueles mais militantes ali da Globo News estão assim, peraí, cara, você foi longe demais. Você tá me falando agora que o Bolsonaro não pode mandar carta, não pode escrever uma carta que possivelmente poderia ser lida. Qualquer carta que o Bolsonaro escrever vai ser lida nas redes sociais. Qualquer carta. Lula escreveu 22 cartas. Lula declarou que o Haddad seria seu candidato à presidência em 2018 através de uma carta lida em coletiva de imprensa. Zanin lia cartas do Lula. Então ficou muito escancarado. O que é o resultado? Qual é a consequência disso para encerrar o vídeo? Injeção de ânimo na militância. O Flávio Bolsonaro voltou àquela essência antissistema. Fez uma live ontem que, sinceramente, foi a melhor live do Flávio Bolsonaro que eu tenho notícia. Assim, ele falou com coração, com sangue fervendo, com indignação de um filho proibido de visitar o pai. Isso causou comoção na população. A população está vendo um nível de perseguição e começa a decidir ir para o lado do Flávio Bolsonaro ao ver que ele é um perseguido do sistema. O Moraes pode muito bem ter dado de bandeja a vitória para o Flávio Bolsonaro nessa decisão absurda. Então,
Obrigado, Alexandre de Moraes. Eu disse recentemente numa entrevista que eu dei para a Folha de São Paulo, ser perseguido por Alexandre de Moraes hoje é ser transformado num herói, num mártir no Brasil. Muitas pessoas hoje vão ser eleitas federais ou até senadores porque foram perseguidas e foram atacadas pelo Alexandre de Moraes. As ações do Alexandre de Moraes está criando o exército que vai tirá-lo do STF. E hoje, ontem na verdade, ele fez a sua pior decisão na história. E olha que nós estamos falando de um leque de opções que é um pior que o outro. É uma aberração pior que a outra. Mas ontem essa decisão dele foi uma decisão que pode muito bem ter dado a vitória ao Flávio Bolsonaro. A decisão do ministro Moraes de impedir que Flávio Bolsonaro visite o próprio pai bagunçou a interlocução da direita, porque a Michelle Bolsonaro, olha isso, ela agora é a única pessoa que tem acesso ao Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro tinha dito na tal carta que o Flávio Bolsonaro era o seu porta-voz, era o seu pré-candidato. Agora, justamente a Michelle, que anda de ruído dentro da direita, passa a ser a única interlocutora do Jair Bolsonaro. O que vai acontecer? Eu vou te contar agora. Bom, segundo a Malu Gaspar no Globo, a decisão do Moraes virou um presente para o Flávio e isso tem sido dito pela esquerda e pela direita. Até ministro do STF já disse que o Flávio Bolsonaro vai explorar esse fato politicamente de, claro, ser impedido de visitar o pai. Não tem ninguém em sã consciência, a não ser o Moraes, que não é uma consciência sã, ele não tem ninguém que acredite que é algo normal, razoável, um advogado não poder visitar o cliente. Ou pior, um filho não poder visitar o seu pai. Claro que isso pega, isso tem um apelo emotivo, um apelo sensível nas pessoas e vai ser explorado pelo Flávio. Mas a Malu também traz essa questão que eu acabei de dizer para vocês, de que durante esse período de 90 dias que o Flávio está impedido de visitar o pai, a Michelle Bolsonaro se torna a única interlocutora capaz de falar em nome do bolsonarismo para o público, porque ela é a única pessoa que tem acesso hoje ao Jair Bolsonaro, já que o Flávio está impedido de visitá-lo. E aí, como é que fica essa história daqui para frente? Como é que a gente pode entender que o cenário vai ser constituído? Algumas pessoas já cogitaram, olha, a Michelle, ela vai usar isso para se vingar do Flávio. Então, como ela é a única interlocutora, ela vai afastar o Flávio e passar a ser a porta-voz do bolsonarismo. Isso a própria Michelle já negou que fará. Ela não seguirá por essa trilha. E acho que é muito difícil mesmo pensar que ela siga, porque o próprio Jair disse que o porta-voz dele é o Flávio. Então, seria um contrassenso do próprio Jair Bolsonaro se ele passasse a usar a Michelle como a sua interlocutora, como uma porta-voz do Jair Bolsonaro. O que provavelmente, meus caros, está para acontecer é de duas uma. Ou a Michelle, ela vai ouvir do Jair Bolsonaro e passar as informações para o Flávio e o Flávio repassar ao público, ou de alguma forma vai o próprio Jair Bolsonaro esperar ou, enfim, se calar e aguardar que esses 90 dias passem. É importante que esses 90 dias eles vão até o fim do primeiro turno da eleição. Então, é muito difícil acreditar que o Jair Bolsonaro deixe de falar aquilo que ele precisa dizer aos seus filhos. Eu acredito muito na possibilidade de que durante esse período a Michelle escute, passe ao Flávio, o Flávio fale em nome do Jair, porque o Flávio foi escolhido por ele para ser o seu porta-voz. E isso pode, na verdade, ao invés de afastar, ao invés da Michelle usar isso ou capitalizar isso politicamente, isso talvez até aproxime a Michelle do Flávio. Ela sendo a intermediária entre o Jair e o bolsonarismo, né, por intermédio do Flávio, pode aproximar Flávio e Michelle e quem sabe essa questão se solucionar de uma vez.